professor Jair Freitas, orientador, pelo doutor Luiz Silvino Quinelato Júnior, do CEMPES, Rio de Janeiro, que é o membro externo, e pelo professor doutor Francisco Guilherme Emerick, que é professor aqui da UFES. Então, primeiro eu agradeço aos membros da banca, né, por terem concordado em participar desta defesa, e eu vou passar a palavra, então, para a Emily para fazer a sua apresentação. Com você, Emily. Tá bom. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença da banca, pela disponibilidade de estarem aqui. Como o Jair falou, meu nome é Emily. O título do meu trabalho é Desenvolvimento de Materiais Carbonosos Porosos a partir de precursores naturais para a captura de CO2, sendo que eu fui orientada pelo professor doutor Jair Carlos Checon de Freitas. Este trabalho foi dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências. Bem, o dióxido de carbono, ele é o principal gás do efeito estufa responsável pelas mudanças climáticas, incluindo ondas de calor, secas, tempestades, além de provocar problemas para a saúde humana. Diante disso, como método para a redução dos níveis do CO2 na atmosfera, existe a tecnologia de captura e armazenamento de carbono, que atualmente ela tem se mostrado de fato capaz de proporcionar reduções significativas dos níveis de CO2 na atmosfera. Bem, essa é uma tecnologia que consiste em 3 etapas. A primeira, que é a separação do CO2 dos outros gases do efeito estufa. A segunda é o transporte desse CO2 separado. E, por fim, é o armazenamento do CO2. Só que o principal obstáculo para que essa tecnologia seja aplicada em larga escala é o custo principal da primeira etapa, que é a separação do CO2 dos outros gases do efeito estufa. Bem, a tecnologia de captura e armazenamento de carbono, ela pode ser feita por meio de 3 métodos. O primeiro é a separação pelas membranas, pela absorção e pela adsorção. Bem, a absorção química com aminas, atualmente, ela é a tecnologia mais utilizada para a separação do CO2 dos outros gases do efeito estufa, devido principalmente à sua simplicidade do processo, à sua alta capacidade de absorção, a sua rápida taxa de absorção e porque esse processo ele pode ser feito em vários ciclos. Só que a absorção química com aminas, ela apresenta algumas desvantagens, incluindo a evaporação na torre de desabsorção, o escape das aminas durante esse processo e o grande calor necessário para que esse processo ocorra novamente. Bem, então, como forma para substituir, uma alternativa mais viável para substituir a absorção química com aminas, existe a adsorção, que é um processo de separação onde o CO2, que é o gás que eu desejo capturar, ele fica retido em um adsorvente. A adsorção, ela pode ser classificada em adsorção física ou adsorção química. Na adsorção física, ela ocorre em várias camadas, por meio de interações intermoleculares, como forças de Van der Waals, e é um processo que ocorre em todos os sólidos e gases, sendo ele inespecífico e irreversível, cujo calor de adsorção ele varia entre 10 e 40 kJ por mol. Já a adsorção química, ao contrário da adsorção física, ela ocorre em uma só camada por meio de ligações químicas, como ligações iônicas ou ligações covalentes. Ela ocorre em alguns sólidos e gases, sendo um processo específico e irreversível por conta dessas ligações químicas entre o meu material e meu adsorvente, cujo calor de adsorção ele varia entre 100 e 500 kJ por mol. Entre os materiais adsorventes disponíveis, existe o biocarvão ativado, que ele é um material produzido principalmente por biomassa, incluindo, por exemplo, a casca de coco, o bagaço da laranja e o sabugo de milho. A produção desse biocarvão ativado, ele é realizado por meio de 2 etapas.
O primeiro consiste no processo de pirólise lenta ou a carbonização, no qual, em uma atmosfera inerte, a biomassa ela sofre uma decomposição térmica em temperaturas entre 300 e 700 graus, numa taxa de aquecimento de 0,1 a 10 graus Celsius por minuto e um tempo de duração desse processo de 10 a 100 minutos. Bem, a segunda etapa do processo de produção desse biocarvão ativado consiste na ativação física ou química deste material, cujo ambas as ativações ela tem como principal objetivo aumentar a porosidade e as propriedades químicas da superfície desse material resultante da pirólise lenta. A ativação física ela ocorre principalmente em temperaturas de 700 a 1000 graus Celsius, com agentes ativantes, como o vapor de água, o próprio gás carbônico ou o ar. Já a ativação química, ela ocorre em temperaturas entre 400 a 900 graus, onde o material resultante dessa pirólise lenta ele é ativado por reagentes químicos, como o hidróxido de sódio e o cloreto de zinco. Bem, a última etapa da tecnologia de captura e armazenamento de carbono consiste no armazenamento de CO2. Ela pode ser realizada por meio de 3 formas diferentes: pelo armazenamento geológico, pelo armazenamento oceânico e pela carbonatação mineral, onde, durante o processo do armazenamento geológico, o processo de armazenamento do CO2 no geológico oceânico, pode ocorrer o escape desse gás, sendo então não tão efetiva esse processo de armazenamento. Então, podendo então, por conta desse escape de gás para a atmosfera, pode ocorrer alguns desequilíbrios ambientais. Com isso, a carbonatação mineral pode ser uma alternativa mais viável entre esses métodos de armazenamento. A carbonatação mineral, ela geralmente ocorre pela reação do CO2 com alguns materiais, como os óxidos, os hidróxidos e os silicatos em pó metastáveis, em temperaturas que geralmente ocorrem esse processo entre 300 a 600 graus. Só que, apesar desse processo de carbonatação mineral ser o mais viável entre os outros métodos de armazenamento, ele apresenta alguns desafios, como o alto consumo energético para esse processo, para formar o carbonato, ser necessário, e também o custo elevado para a produção desses materiais que irão reagir com o CO2 para formar o carbonato. Bem, com isso, o objetivo geral desse trabalho consiste na investigação e a utilização dos biocarvões para a captura do CO2. Aqui eu apresento alguns objetivos específicos que incluem a preparação dos biocarvões modificados quimicamente, a caracterização desses biocarvões por métodos de DRX, TG, análise textural, análise alimentar, MEV e EDS, assim como também investigar o processo de adsorção do CO2 e a sua cinética do processo. Além disso, também tem como objetivo investigar o processo de carbonatação em diferentes temperaturas com variação da umidade. Bem, a metodologia desse trabalho consistiu em alguns tópicos que eu apresento aqui, como a preparação dos biocarvões, a modificação desses biocarvões quimicamente, com cálcio ou com magnésio, a caracterização desses materiais, as análises de TG, a cinética de adsorção do CO2 e, por fim, os experimentos de carbonatação com variação da umidade. Bem, os biocarvões utilizados nesse trabalho, eles foram preparados já em trabalhos anteriores. Então, os biocarvões utilizados, eles foram produzidos a partir de alguns precursores de biomassa, como o endocarpo de coco, a palha de café e o endocarpo de babaçu, em que essas matérias-primas foram carbonizadas até 800 graus e ativadas fisicamente com vapor de água. Bem, a modificação desses biocarvões com cálcio
a modificação química desses biocarvões, ela foi realizada por duas maneiras. Na primeira, foram utilizados biocarvões que já foram modificados quimicamente em um trabalho anterior. Então, foram utilizados os biocarvões provenientes do endocarpo de coco e da palha de café, modificados quimicamente com cálcio e com magnésio, a partir da seguinte metodologia, onde 5 gramas do biocarvão proveniente do endocarpo de coco ou da palha de café, eles foram misturados com uma solução aquosa de 0,5 mol por litro, contendo cloreto de cálcio ou cloreto de magnésio. Essa mistura, ela foi mantida sob agitação magnética, sendo gotejada lentamente com uma solução aquosa de 1 mol por litro do hidróxido de sódio. Após todo esse gotejamento do hidróxido de sódio, a mistura ela foi mantida sob agitação magnética por 1 hora, por fim filtrada a vácuo e deixada em estufa durante 1 noite. A segunda modificação química dos biocarvões foram preparados por mim, em que eu utilizei as amostras de biocarvão provenientes do endocarpo de coco e elas foram modificadas diversas vezes com cálcio. Além disso, também foi preparada uma nova amostra de hidróxido de cálcio sintetizado, pela metodologia semelhante à anterior, onde 2 gramas do biocarvão proveniente do endocarpo de coco, ela foi misturada com uma solução aquosa de cloreto de cálcio e gotejada lentamente com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Novamente, após todo o gotejamento dessa solução aquosa, a mistura se manteve sob agitação magnética por 1 hora, filtrada a vácuo e deixada na estufa por 1 noite. Aqui eu trouxe uma tabela com os valores das concentrações de cloreto de cálcio e hidróxido de sódio utilizadas nas preparações desses biocarvões, desses novos biocarvões modificados com cálcio, assim como também a concentração utilizada na preparação da nova amostra sintetizada de hidróxido de cálcio. Bem, a caracterização dessas amostras novas preparadas, elas foram realizadas por alguns métodos, como a difração de raio-x, onde foi utilizado um equipamento de difratômetro de Poshimatsu XRD6000, numa varredura de 2 θ, de 10 a 80 graus, com velocidade de 2 graus Celsius por minuto. Bom, a análise de DRX, ela foi realizada em diferentes etapas deste trabalho, como, por exemplo, ela foi feita após a preparação das novas amostras de biocarvão modificados com cálcio e também após 4 meses essa preparação dessas amostras. As amostras também foram caracterizadas por MEV por EDS antes e após uma análise de TG até 500 graus Celsius. O MEV foi realizado nas ampliações de 35, 40, 100, 250, 2.000 e 5.000 vezes. Já o EDS, ele foi realizado na ampliação de 500 vezes. A análise textural dessas novas amostras modificadas com cálcio, ela foi realizada principalmente para obter os valores da área superficial específica, do volume total de poros e da largura média dos poros. O teor de inorgânicos contidos nessas amostras modificadas com cálcio, elas foram realizadas por meio de análise de TG em triplicata e a determinação desses componentes inorgânicos foi realizada pegando a amostra representativa, colocando ela em um forno mufla, elevando as temperaturas entre 500 a 600 graus e resfriadas, e por fim elas foram analisadas por DRX. As análises de TG, elas foram realizadas em um analisador termogravimétrico Shimatsu DTG60H em 6 procedimentos diferentes. A cinética de adsorção do CO2, do processo de adsorção do CO2, ela foi realizada por 3 modelos cinéticos, que foi o modelo de pseudo primeira ordem, segunda ordem e Avram, onde esses ajustes
dos modelos cinéticos, eles foram realizados nas curvas de TG, ajustadas no momento em que a adsorção do CO2 ela já estava em andamento. Bem, e por fim, os experimentos de carbonatação com variação da umidade, onde novamente foi pega uma amostra representativa e foi colocada ela em 2 tipos de condições diferentes. Na primeira é a condição de baixa umidade, onde a amostra foi mantida em um dessecador com sílica gel sobre fluxo contínuo de ar. No segundo ambiente, né, em que ela foi verificado, analisado, a amostra foi mantida em outro dessecador, só que com os frascos de água abaixo do suporte onde a amostra estava presente. Novamente também com uma abertura para que ocorresse o fluxo contínuo de ar. E aqui eu apresento os resultados deste trabalho, onde inicialmente eu apresento uma foto da TG, né, onde esse processo ocorreu para todos os biocarvões modificados com diferentes precursores naturais, onde, inicialmente, sobre fluxo de nitrogênio, que é o meu gás inerte, a temperatura ela é elevada até 120 graus, numa taxa de 10 graus Celsius por minuto, e mantida nesse sistema por 30 minutos, para que ocorresse a purga desses biocarvões. Em seguida, a temperatura ela foi reduzida numa taxa de 5 graus Celsius por minuto até a temperatura de adsorção desejada, que neste caso foi a 50 graus. Então, depois que essa temperatura foi reduzida e estabilizada no sistema, o fluxo de CO2 ele foi inserido nesse sistema, mantendo uma proporção de nitrogênio e CO2 de 50 ml por minuto para cada gás, sendo então ela foi mantida nesse sistema por 30 minutos e, por fim, o fluxo de CO2 ele foi desligado. Com essa imagem, eu consigo obter algumas informações importantes. Por exemplo, assim que o fluxo de CO2 é aberto, o processo de adsorção ele acontece de maneira muito rápida. Além disso, ele se estabiliza também em poucos minutos. Outra informação importante que a gente consegue obter é por meio dos picos de DTA, onde foram obtidos 2 picos diferentes nesse processo. O primeiro, que é um pico positivo, ele ocorre a partir do momento em que o início do fluxo de CO2 é inserido no sistema, onde ele apresenta um pico positivo, indicando que o meu processo de adsorção de CO2 é um processo exotérmico. Já o segundo pico de DTA, ele é negativo quando o fluxo de CO2 é finalizado. E esse pico negativo me indica que o meu processo é endotérmico. Com isso, para fins comparativos, a curva de TG, né, ela foi cortada num intervalo assim, de pontos experimentais, onde o fluxo de CO2 foi inserido, ocorreu a adsorção e, por fim, estabilizado. Foi nesse intervalo de tempo. E aqui eu trouxe a imagem após esse ajuste de pontos, onde é possível verificar com mais clareza, de fato, como o processo de adsorção ocorre. Bem, e aqui eu apresento as curvas de adsorção de CO2 dos biocarvões provenientes de diferentes precursores de biomassa e também dos biocarvões modificados quimicamente com cálcio e com magnésio. A partir dessa curva de TG, é possível observar que entre todos os materiais analisados, o biocarvão proveniente do endocarpo de coco, ele é o que possui maior capacidade de adsorção. E entre os biocarvões modificados quimicamente, o biocarvão também proveniente do endocarpo de coco, só que modificado com cálcio, ele é o que apresenta também maior capacidade de adsorção. Aqui, na letra B, eu apresento os sinais de DTA deste processo, onde, novamente, eles são positivos, indicando que o processo é exotérmico. Aqui eu mostro uma tabela onde eu apresento os valores da capacidade máxima de adsorção, que foram, essas informações foram extraídas
do gráfico anterior de adsorção, das curvas de adsorção anteriores. E aqui eu também apresento os valores de área superficial específica desses biocarvões, onde é possível observar que há uma certa tendência, né, na capacidade máxima de adsorção e com a área superficial específica. Por exemplo, o biocarvão proveniente do endocarpo de coco, que possui maior capacidade de adsorção, ele também possui uma alta área superficial específica. Da mesma forma, o biocarvão do endocarpo de coco modificado com cálcio, ele possui entre os biocarvões modificados, uma alta capacidade, com uma área superficial também elevada. Então, com o objetivo de investigar esses biocarvões modificados quimicamente, esses materiais eles foram caracterizados, né? Eu apresento aqui os difratogramas de raio-x dessas amostras, onde no primeiro eu tenho o difratograma de raio-x do biocarvão modificado, do endocarpo de coco modificado com cálcio. Aqui, esse mesmo biocarvão modificado com magnésio, o biocarvão proveniente da palha de café modificado com cálcio e modificado com magnésio. É possível observar, por meio desses difratogramas, que no biocarvão proveniente do endocarpo de coco modificado com cálcio, ele apresenta alguns picos de difração contendo o hidróxido de cálcio, confirmando que o meu processo de coprecipitação, né, modificação química, ele foi realizado de forma efetiva. Só que esse material também apresenta alguns picos de difração do carbonato de cálcio, podendo me indicar que o processo de carbonatação ele pode ocorrer em temperaturas ambientes. Já na outra amostra contendo cálcio, é possível observar que ela apresenta uma grande quantidade de carbonato de cálcio e uma pequena quantidade também de hidróxido de cálcio, apesar daquilo não ter conseguido identificar. Já nas amostras modificadas com magnésio, elas apresentaram o hidróxido de magnésio, me indicando que, novamente, o processo de coprecipitação desses materiais foi bem sucedido. Então, foi feita uma análise de TG sobre fluxo contínuo de CO2 e nitrogênio até 600 graus para verificar se essas amostras ganhavam ou perdiam massa, o comportamento delas quando foi aumentada a temperatura. E com isso, eu obtive os seguintes resultados. Nas amostras modificadas com cálcio, elas obtiveram um ganho de massa, enquanto as amostras modificadas com magnésios, foi observada uma perda de massa. Depois dessa análise de TG, foi realizado o DRX, o que me obteve as seguintes informações. Na primeira amostra, que é essa aqui, ela obteve carbonato em sua superfície, indicando que o processo de carbonatação ele foi efetivo. Já na outra amostra modificada com cálcio, como eu falei anteriormente, ela já tinha bastante quantidade de carbonato de cálcio presente na sua superfície. Porém, esse pequeno ganho de massa se deve à pequena quantidade de hidróxido de cálcio que formou o carbonato. Já nas amostras que sofreram perda de massa, ocorreu a formação do óxido de magnésio. Então, com isso, como objetivo desse trabalho, além de avaliar o processo de adsorção de CO2, também tem como objetivo o processo de carbonatação, foi escolhido uma amostra que obteve maior ganho de massa, além de também possuir uma área superficial alta e uma maior capacidade de adsorção entre esses biocarvões, que foi o biocarvão proveniente do endocarpo de coco modificado com cálcio. Ela foi escolhida para as seguintes análises, né, com o objetivo de avaliar de forma mais detalhada o processo de adsorção e carbonatação. Então, após as novas amostras serem preparadas, elas foram caracterizadas por DRX, onde eu apresento alguns difratogramas com foco, né, nos biocarvões modificados com cálcio, onde em todas as amostras apresentam picos do hidróxido de cálcio e elas aumentam a intensidade conforme a disponibilidade dos reagentes. Vale ressaltar que a amostra 1, ela apresentou, dentre todas,
uma quantidade bastante alta de carbonato de cálcio. Bem, e aqui, novamente, eu mostro uma tabela, repetir a tabela, onde eu mostro como a disponibilidade dos reagentes afetou a intensidade dos picos de difração do hidróxido de cálcio. Aqui eu apresento os resultados de MEV, dos biocarvões, nessa imagem, os resultados das ampliações de 35 e 40 vezes, de 100 e 250 vezes, e de 2.500 vezes. Na primeira imagem dos biocarvões, do MEV do biocarvão, é possível observar que este material ele apresenta uma superfície lisa com paredes interconectados, com paredes e canais interconectados. Da mesma forma, também é possível observar nos outros materiais dos biocarvões modificados quimicamente. Só que a diferença é que estes materiais apresentam partículas aglomeradas distribuídas em sua superfície. E aqui eu apresento os resultados de EDS, primeiramente do biocarvão proveniente do endocarpo de coco, onde o EDS ele me indica que esse material é composto principalmente por carbono e oxigênio. E aqui eu apresento os resultados do EDS dos biocarvões modificados quimicamente com cálcio. Da primeira modificação, da segunda modificação química, da terceira modificação química e da quarta modificação química. Nesses biocarvões modificados quimicamente com cálcio, é possível observar que existe uma certa intensidade, a presença do cálcio e do oxigênio em alguns pontos onde a presença do biocarvão do carvão não existe. Então, esse cálcio e esse oxigênio, ele me indica a presença na superfície desse material do hidróxido de cálcio, confirmado pelo DRX. Então, na mesma amostra, foi feito o DS depois dela ser feita na TG até 510, o que me indica uma diferença clara entre a amostra anterior, onde a intensidade da imagem do cálcio e do oxigênio ela é bem mais intensa do que a anterior. Isso pode ser associado à presença e à formação do carbonato de cálcio nessa amostra elevada até 510 graus. Bem, então, aqui eu apresento uma TG, onde essas amostras, onde a TG foi feita sob fluxo contínuo de nitrogênio e oxigênio, e a temperatura foi elevada até 900 graus. É possível observar que a amostra do biocarvão, ela só teve uma perda de massa. Já as outras amostras, modificadas quimicamente, elas apresentaram 2 perdas de massa. Então, para investigar quais são os componentes presentes nessa primeira e segunda perda, a amostra representativa, ela foi aquecida em forno mufla até 500 graus, onde mais ou menos ocorre a primeira perda, e até 800 graus, onde ocorre a segunda perda. Então, foi feito o DRX para identificar quais eram os componentes presentes nessas perdas de massa. Inicialmente, a gente tem a presença do carbonato de cálcio após a primeira perda. Só que, como foi falando anteriormente, esse carbonato de cálcio, ele precisa de CO2 para ser formado. Então, o que acontece? O biocarvão, ele oxida. E nesse processo de oxidação, ocorre a liberação do CO2, e esse CO2 liberado vai reagir com o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio. Na segunda perda de massa, foi observado a presença do óxido de cálcio, decorrente do processo de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então, por meio dessas curvas de TG, foi calculado o teor de cálcio presente em cada amostra, onde eu apresento o teor de cálcio e do hidróxido de cálcio calculado nessa tabela, assim como os valores de área superficial específica, do volume total de poros e da largura média dos poros. Aqui eu trouxe um gráfico comparando de forma mais clara a área superficial específica com o teor de cálcio e do volume total de poros. Entre as amostras de biocarvão modificados quimicamente, observa-se, quanto menor a área superficial específica, maior o teor de cálcio. Enfim, com isso,
Aqui eu apresento os resultados da adsorção de CO2 das novas amostras modificadas quimicamente. Como visto também anteriormente, a amostra do biocarvão proveniente do endocarpo de coco, ela foi a que obteve maior capacidade de adsorção a temperatura de 50 graus, que foi realizado esse processo a 50 graus. Entre as amostras de biocarvão modificadas quimicamente, a amostra que continha maior teor de cálcio foi a que obteve menor capacidade de adsorção. Então, com isso, a gente pode entender que é o seguinte: quanto maior o teor de cálcio, menor a área superficial específica e menor a capacidade de adsorção desses materiais. Aqui na letra B, eu apresento os sinais de DTA desse processo, que novamente foram positivos, indicando novamente que o processo foi exotérmico. O processo de adsorção de CO2, ele também foi avaliado em outras temperaturas, em 30, 50, 80, 100 e 120 graus. Aqui eu apresento 2 exemplos desse processo de adsorção de CO2, onde é possível observar que a capacidade de adsorção ela diminui com o aumento da temperatura. Aqui eu apresento uma imagem da capacidade máxima de adsorção versus a temperatura, onde, de forma resumida, ela é mais clara para apresentar esses resultados, onde a capacidade de adsorção ela é mais efetiva em temperaturas próximas ao ambiente, no caso aqui é 30 graus, e ela diminui com o aumento do teor de cálcio. A capacidade de adsorção, ela também diminui com a temperatura. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura desse processo, as moléculas de CO2, elas ganham energia e ficam instáveis, dificultando, assim, a interação do CO2 com o meio material adsorvente. O processo de adsorção, ele também foi avaliado com diferentes fluxos de CO2 no sistema, utilizando a amostra representativa do biocarvão proveniente do endocarpo de coco, que nas análises anteriores, ela obteve maior capacidade de adsorção. Então, nesse processo, foi observado que quanto maior a concentração do fluxo de CO2 no sistema, maior será a capacidade de adsorção desse material. Isso acontece devido ao fluxo de CO2 estar relacionado com a pressão parcial do CO2 no sistema. Ou seja, quanto maior a pressão parcial do CO2 no sistema, maior será a capacidade de adsorção. Bem, o processo de adsorção, como eu falei anteriormente, ele foi avaliado com diferentes temperaturas e com uma amostra representativa, variando o fluxo de CO2. Então, por isso, a cinética ela foi escolhida para ser avaliada no processo de adsorção em diferentes temperaturas. Aqui, novamente, eu mostro um exemplo das curvas dos ajustes dos modelos cinéticos às curvas experimentais. O exemplo do biocarvão proveniente do endocarpo de coco a 30 graus e da terceira modificação também a 30 graus. Foi observado que, em todas as análises, os valores de R² do Avrami, ele foi maior que do pseudo primeira ordem e do pseudo segunda ordem. Então, por isso, o modelo de Avrami, ele foi escolhido como o modelo que melhor se ajusta aos pontos experimentais. O modelo cinético de Avrami, ele também me dá uma informação importante, que é o valor da constante cinética, que é o valor representado por Na, onde em todas as análises ela se manteve próxima de 1, onde me indicando que o processo de adsorção dos biocarvões modificados quimicamente com cálcio, foi um processo homogêneo. Bem, aqui eu apresento o valor da constante cinética de Avrami versus a temperatura. Desculpa pelo meu erro anterior, o valor de Na não é o valor da constante cinética. Enfim, né, onde eu apresento como a velocidade como a temperatura influencia o meu processo de adsorção. Por esse gráfico, é possível observar que o teor de cálcio ele não influencia.
essa velocidade, esse processo, mas sim o aumento da temperatura. Bem, aqui eu apresento os resultados da análise de adsorção seguida da carbonatação. A adsorção aconteceu a 50 graus, com os resultados semelhantes aos anteriores, onde o biocarvão com maior teor de cálcio, ele obteve menor capacidade de adsorção. Já na carbonatação, esse material com maior capacidade, com maior teor de cálcio, ele obteve maior capacidade de carbonatação, me indicando a seguinte relação aqui. Quanto maior teor de cálcio, menor será a capacidade de adsorção, porém, quanto maior o teor de cálcio, maior será a capacidade de carbonatação. E aqui eu apresento os resultados da avaliação da estabilidade dessas amostras ao longo do tempo, mas para verificar se essas amostras que estavam armazenadas em um tubo de Falcon, elas sofriam algum tipo de modificação química na sua superfície, mantida sobre essas condições de armazenamento, né, em condições de umidade ambiente e temperatura ambiente, né? Então, foi observado que na amostra 1, na amostra 2, na amostra 3 e na amostra 4, com o tempo ela não sofreu nenhum tipo de modificação química, indicando que essas amostras armazenadas em tubo de Falcon após 4 meses, elas também podem ser utilizadas para avaliar novamente o processo de carbonatação ou de adsorção. Então, enfim, com o objetivo de avaliar a estabilidade ou alterações nos padrões de DRX após as análises de TG, a 50 e a 510 graus, foi feito o DRX. Na letra A, representa o DRX após o preparo dessas amostras, na letra B, após a TG até 50 graus, e na letra C, após a TG até 510 graus. A amostra 1, ela não apresentou alterações no padrão de DRX antes e após do processo de adsorção. Só que, na letra C, que é o de fotograma depois da análise de carbonatação, ela não apresentou alterações significativas, somente um leve ganho de massa, né? Apresentado na imagem anterior. Essa imagem aqui. Então, essa amostra já estava carbonatada. Então, o pequeno leve ganho de massa que teve é decorrente ao processo de carbonatação dessa pequena quantidade de hidróxido de cálcio que continha na amostra. As amostras 2, 3 e 4, elas apresentaram comportamentos semelhantes, ou seja, após o processo de adsorção de CO2, ela não apresentou alterações na sua superfície. Só que após o processo de carbonatação, os picos de difração do carbonato de cálcio, eles se tornaram mais intensos, já o do hidróxido de cálcio, eles não existiram mais. Isso devido ao processo, confirmando que o processo de carbonatação, ele foi efetivo. Por fim, eu apresento os resultados dos experimentos de carbonatação com variação da umidade, onde, novamente, eu apresento como é que as amostras elas foram armazenadas, né, mantido em diferentes condições de umidade. E o DRX dessas amostras, elas foram realizados antes e depois da TG, antes e depois desses experimentos, após uma semana. Na letra A, eu apresento o DRX antes do experimento. Na letra B, após uma semana dessas amostras em condições secas. E na letra C, após uma semana dessas amostras permanecerem em condições úmidas. Essa imagem, né, esses difratogramas, me indicaram que não houve processo de carbonatação na amostra mantida em ambientes secos, mas na amostra mantida em temperatura ambiente e com uma condição de umidade bastante alta, ela apresentou uma carbonatação logo após uma semana. Então, com isso, esse mesmo experimento,
na amostra, em condições de umidade, ela foi repetida, realizando as análises de fração de raio-x em intervalos menores. Na letra A, eu apresento esse DRX antes do experimento. Na letra B, após uma semana do experimento. Na letra C, após 2 dias. E na letra D, após 7 dias. Essa imagem, ela me indica que, logo após um dia, essa amostra já carbonatou, me indicando que o processo de carbonatação das amostras modificadas com cálcio em temperatura ambiente e com uma alta condição de umidade é um processo bem rápido. E, por fim, eu apresento as minhas conclusões, onde a amostra do biocarvão proveniente do endocarpo de coco, ela apresentou maior capacidade de absorção de CO2 comparada aos biocarvões provenientes da palha de café e do endocarpo de babaçu. A modificação química com cálcio ou com magnésio desse biocarvão, ela reduziu a capacidade de absorção. A amostra do biocarvão proveniente da palha de café e do endocarpo de coco, modificadas com magnésio, elas não sofreram carbonatação em temperatura ambiente e também em temperaturas altas, formando o óxido de magnésio. Entre as amostras dos biocarvões provenientes do endocarpo de coco, a capacidade de adsorção ela é influenciada principalmente pela área superficial específica, pelo teor de cálcio presente, pela temperatura e pela vazão, ou seja, a proporção de nitrogênio e de CO2 no meu processo. Entre os modelos cinéticos avaliados no processo de adsorção de CO2 a 50 graus, o modelo cinético de exame foi o que melhor se ajustou aos pontos fundamentais. A estabilidade dos biocarvões modificados com cálcio, ela não sofreu alteração ao longo do tempo, mantidas sobre no processo de armazenamento e no tubo Falcon. Bem, e por fim, a carbonatação dos biocarvões modificados com cálcio, ela é favorecida, sim, em altas temperaturas e em condições de umidade e em temperatura ambiente com alta condição de umidade, com um ambiente úmido. Também influenciada pelo aumento do teor de cálcio nesses biocarvões. Por fim, as minhas perspectivas futuras incluem o estudo detalhado do processo de adsorção em diferentes pressões parciais em faixas de temperatura, a investigação do processo da cinética em diferentes temperaturas, investigação da cinética de carbonatação em diferentes condições de umidade e, por fim, a avaliação dos outros compostos suscetíveis à carbonatação em temperaturas próximas ambientes, também dispersos nos biocarvões. Aqui estão minhas referências. Agradecimento principalmente à agência de financiamento, que foi a CAPES, a UFES, a UEMC, e também às outras agências de financiamento, como a FAPES e a CNPq. E obrigada. Ok, Emily, obrigado pela apresentação. Obrigada. Você falou em 44 minutos aproximadamente, tá? O tempo está ótimo. Respira, toma água. Ai, meu Deus! Na sessão das perguntas, eu vou começar convidando o Dr. Luiz Silvino Quinelato Júnior. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguel de Mello, que é o CEMPES, da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. É um antigo parceiro aqui já do nosso grupo e de vários professores aqui da UF, já trabalhou conosco em artigos, em projetos no passado, e em outros, né, que estão em andamento. E tem atuado nessa área de captura de CO2, dentre outros temas da linha de pesquisa dele. Então, Silvino, é um grande prazer receber você aqui e ter a sua participação na Comissão de Avaliação da Defesa da Emily. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para você.
Silvino, está nos ouvindo? Boa tarde, tá? Eu estava com um probleminha aqui, tá? Desculpa. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Então, boa tarde novamente. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço o convite. Agradeço a UFES, né? O professor Jair Freitas, a Emily também, tá? É muito grato mesmo. E também agradeço o Laboratório de Materiais Carbonosos e Cerâmicos por estar envolvendo esforços nessa linha de pesquisa, né, que é uma linha de pesquisa de bastante interesse da Petrobras. Normalmente, quando eu participo assim, de uma banca, né, eu leio toda a tese, a dissertação, né, vou fazendo vários comentários assim no próprio documento da dissertação da tese e depois faço um documento à parte, né, assim, um Word com várias outras sugestões, né, críticas, até mesmo tentando contribuir de certa forma, né, dar uns 50 centavos, por assim dizer, de contribuição no trabalho de vocês, né. Algumas perguntas que eu faço também na parte de arguição, né, algumas perguntas, eu tenho uma noção da resposta, ou eu já sei a resposta, eu queria mais ver como que a discente ela se defende, né? E outras perguntas é completa ignorância minha, né? E eu não tenho vergonha de assumir que muitas coisas eu não sei, e eu acabo perguntando mesmo para eu aprender com vocês, tá? Então, assim, a Emily pode ficar bem tranquila, né? Bem tranquila, eu só estou aqui para tentar contribuir. Se um comentário geral, né, que eu consegui ler com facilidade a dissertação, encontrei bem poucos erros de digitação ou frases assim que eu tive dificuldade de entender, né? Então, parabéns pela escrita, parabéns também pela apresentação, tá? Eu só não entendi muito bem um slide, mas depois eu comento dele, tá? Mas foi uma apresentação clara, para mim foi clara. Então, passando agora para alguns comentários específicos, né? Comentários, perguntas, né? Às vezes eu comento alguma coisa instigando a reflexão da discente, mas, assim, fiquem à vontade para acatar os comentários, as críticas, sugestões. Logo aí no resumo, na página 16, né? Aí eu li o resumo, né? E também, depois de ler toda a dissertação, eu voltei lá no resumo, porque eu confesso que eu não reparei, não consegui responder essa pergunta que eu vou fazer. De repente, eu passei batido em algum lugar, né?